Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso 16º encontro. Queria convidar hoje a Dani Caprini para dar as boas-vindas oficiais aí para vocês e fazer a abertura do nosso encontro. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso 16º encontro da Comunidade de Inovação Atlas on Fire, hoje com o tema Comunicação Assertiva. A Fabi pode ir passando, Fabi. Então, a agenda de hoje, nossa programação, iniciando 5 minutinhos aí após, né, o nosso horário, para esperar o pessoal entrar. Então, nossas boas-vindas. A partir das 9h15, então, a gente começa aproximadamente aí com a Camila, falando sobre esse tema tão importante. Às 10 horas, um bate-papo que é para todo mundo aí participar, fazer pergunta, aproveitar, discutir sobre o tema. E às 10h20, a gente encerra. Falar um pouquinho aí, pessoal, sobre o que é o On Fire, né? O que é essa comunidade de inovação. Acredito que muitos que estejam aqui já conheçam, né? Mas falar mais um pouquinho e também para quem ainda não conhece. Então, o On Fire, gente, ele é um conjunto de iniciativas de inovação, e o encontro de inovação, os temas que a gente traz aqui, é uma delas, né? E todas essas iniciativas, todas as ações que a gente faz aí com a comunidade, elas têm um objetivo em comum, né? Que é fazer com que a Atlas seja aí uma empresa que conecte, né? Conecte departamentos, colaboradores e conecte ainda mais a empresa também com clientes e fornecedores. Então, acho que uma boa definição aí para o nosso programa é conexão. Pode passar, Fabi. Pode passar também. E aí, gente, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as iniciativas, as ações que a gente promove e também a equipe de facilitadores hoje do programa, pode estar acessando esse link atlasonfire.com, onde vocês vão ter várias informações e também vão poder ficar por dentro aí das nossas atividades para além dos nossos encontros. Pode passar. E aí, gente, trazendo algumas novidades, que daqui a pouquinho vocês vão estar conhecendo, né, sabendo um pouquinho mais. Então, nós estamos aí construindo, gente, uma comunidade online, tá? Para que a gente possa interagir, compartilhar e realmente estar conectado aí com o Atlas on Fire. E além disso, nós iremos trazer nos próximos dias mais informações a respeito de um programa de recepção de ideias e sugestões aí para nossa Atlas, tá, gente? Então, cheio de novidades. Logo, logo vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais como vai funcionar. E agora, né, Fábio, pode passar o nosso slide só para a gente falar um pouquinho também, né? Nosso 16º encontro, então já tivemos outros 15 encontros com temas diversos, onde nós podemos acompanhar aí questões, né, informações a respeito da indústria 4.0, liderança, inovação. E hoje, então, a gente vai trazer o tema comunicação assertiva. E agora eu convido a nossa palestrante, a nossa falante de hoje, que é a Camila Ramalho. Camila, a palavra é sua. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Obrigada, Fábio, pelo convite, por acreditar aí um pouquinho, ele já conhece um pouco do meu trabalho. Eu não sou uma especialista em comunicação, então já começando a me apresentar aqui, eu sou uma curiosa de muita coisa. Eu tenho uma trajetória de carreira bem diferente, com muitas mudanças bem radicais. Eu sou química de formação, fiz USP, sou paulista. Fiz mestrado em bioquímica, resolvi que eu ia seguir carreira acadêmica, aí comecei um pós-mestrado, quase iniciei um doutorado, quando fui parar numa empresa de tintas automotivas. Nessa empresa não curti muito e eles estavam implementando o SAP. Aí me apaixonei pela parte de consultoria, de sistemas, eu sou muito lógica. Encurtando, fui fazer uma academia de SAP e acabei indo parar na Accenture, que é uma empresa de tecnologia, de implementação de sistemas e tecnologia, voltada à alta performance, e acabei ficando 20 anos lá dentro. Então, foi minha grande trajetória de carreira foi por aí. Entrei como consultora de implementação de sistemas e acabei indo para a área de desenvolvimento humano, como business partner. Então, os últimos 9 anos lá dentro, eu estava na área de gente,
E depois que eu saí, já há 5 anos, eu abri a minha consultoria e sou parceira da LHH, trabalhando com transição de carreira, coaching, mentoria. Sou apaixonada por gente, descobri isso no meio desse caminho, que eu tenho essa facilidade. E comunicação é um tema desde que, né, uma das minhas forças, e eu gosto muito de um teste de forças da psicologia positiva, acabei me especializando nessa área, e a minha força primária é liderança. E aí eu fui fazendo uma retrospectiva e realmente eu sempre assumi muita coisa, gostei de estar à frente, gosto de mudanças, como vocês viram, bem radical, né? E como que comunicação entrou na minha vida? Na verdade, sempre que, né, eu como líder, a partir do momento que eu assumi a liderança formal, vamos dizer, eu sempre fui uma líder informal, mas quando eu assumi a liderança formal, eu tinha responsabilidade para motivar o time e dentro da Accenture eles tinham muitas testes de engajamento. Isso era um fator fundamental. Então, muita pesquisa de clima, né, que a gente fala. A cada 6 meses tinha uma grande que rodava anualmente, e a gente, como gestor, a gente tinha esse papel de fazer um plano de ação em cima daquilo. E comunicação sempre era o número 1. Problema número 1 de várias vertentes, para o lado, para cima, para baixo, de entendimento, de objetivo, sempre comunicação veio, e hoje que eu faço muitos projetos de desenvolvimento dentro de organização, quando eu aplico a pesquisa de clima, quando eu converso com os líderes para entender qual é o problema, onde que eu tenho que puxar mais alguma coisa, o que vem? Comunicação. Né? E comunicação, a gente vê, é o problema da humanidade, na verdade. Então, é muito difícil da gente entender o que o outro quer dizer no ponto que eu falo de se colocar no lugar do outro. Como que eu fui evoluindo nisso e amadurecendo? Um livro que eu li, que eu recomendo, e que foi um embasamento muito para eu trazer esse tópico, essas provocações para vocês. A gente tem 1 horinha aí para falar sobre isso, é muito pouco tempo, é um assunto, por mais que a teoria seja simples, se você vai hoje lá no ChatGPT ou no Google e coloca comunicação assertiva, o que é, ele já te dá dicas e imediatamente você pode, teoricamente, começar a agir. Só que para você ter uma comunicação assertiva e evoluir nisso, você precisa evoluir com você. É um autoconhecimento primeiro, porque é uma comunicação sem julgamento. E a gente se julga o tempo inteiro. Né? É a coisa mais difícil. Quando eu fiz a formação em coach, há 13 anos atrás, a principal desenvolvimento que tem para o coach tem que ser neutro. Eu não posso julgar o que o outro está me falando, senão eu direciono ele para um lugar que não é dele. Né? Direciono ele para o meu lugar. Que é o que a gente faz o tempo inteiro na nossa comunicação e no dia a dia. Eu coloco as minhas verdades sobre o meu ponto de vista e eu brigo por elas, só que elas são minhas. Só que eu só percebo isso com a evolução. Então, hoje, na verdade, eu vou trazer um pouquinho de conceito para vocês, né? Como eu falei um pouquinho da minha história, eu comecei na área científica, acadêmica, então eu adoro referências científicas e estudos por trás, então por isso que eu falei, eu me baseei muito no Marshall Rosenberg, que escreveu Comunicação Não Violenta, foi o primeiro que trouxe esse tema, e a comunicação não violenta, ele fala que é uma ferramenta para a comunicação assertiva. Então, quem daqui, e eu gosto muito de troca, antes de eu mostrar slide, eu falei, leva slide, não levo, cada vez mais eu tenho procurado não levar slides, mas eu sei que é uma referência, então eu trouxe, depois também fica para vocês, ali tem link de livros e de informação, se vocês quiserem ir mais a fundo no tema, tá? Mas eu gosto muito dessa troca, de ver vocês aí falando, se vocês puderem. Quem que já teve algum contato com comunicação não violenta, ou já fez alguma formação, aplica alguma coisa, tem algum exemplo para trazer aqui para o grupo, acha interessante ou não acha? Quem que quer partilhar alguma coisa? Vamos começar com... Porque eu gosto muito de construir em cima de histórias reais também, de fatos, de acontecimentos, de coisas que vocês estão vivendo no dia a dia, porque daí minha fala acaba fazendo mais sentido. Bom, me falaram que vocês participavam.
Olha, já foi uma comunicação errada, tá vendo? Olha a minha expectativa aqui, que ia ter participação. Quem vai contar uma história aí para mim sobre comunicação? Ninguém? Então, eu vou começar a contar um pouquinho da minha história e de algumas mudanças que eu percebi. E aí, se vocês tiverem coisas para acrescentar, por favor, desliguem o microfone, ativem o microfone aí, comecem a falar, podem me interromper a qualquer momento. Tá? Então, como na minha trajetória eu contei um pouquinho para vocês, eu fui mudando muito, né? Então, química, bioquímica, SAP, e depois recursos humanos, e aí fui fazer a formação em coaching, e por último agora, eu me encantei com a psicologia positiva, então fui fazer uma pós de psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul, hoje eu moro em Porto Alegre. E aí, fazendo essa... pesquiso vários profissionais. Tá. Fazendo essa formação, o que aconteceu? E lendo muito, eu adoro ler, vou trazer várias referências para vocês aqui, eu gosto muito de leitura sobre desenvolvimento humano, sobre cérebro, cada vez que eu vou aprendendo mais sobre como funciona isso que a gente tem aqui dentro e o porquê do nosso comportamento, que está muito ligado à nossa comunicação, né? O que eu sinto, o que eu penso, sai e muitas vezes é inconsciente. Então, cada vez que eu estudo mais eu começo a perceber um pouquinho melhor quem eu sou e como eu impacto o outro, porque a comunicação assertiva tem eu e tem o outro na equação, né? Eu preciso perceber o que está do lado de lá. E quando eu comecei a estudar psicologia positiva, muitos dos exemplos, então a comunicação não violenta, ela vem dentro desse contexto porque ela é uma comunicação positiva, é uma comunicação que eu não julgo, eu não agrido, é uma comunicação que a gente tenta neutralizar, e é isso que eu falei, no nosso dia a dia é dificílimo, é um controle enorme que a gente tem que ter e um conhecimento enorme, porque sai automático, porque a gente já tem várias construções mentais e o cérebro ele é preguiçoso, então ele vai lá naquilo que já tem. Pô, mas por que eu falo isso, Camila? A gente fala sem pensar na maior parte do tempo. Quando eu falo de comunicação não violenta, de comunicação assertiva, eu tenho que ter um esforço a mais para começar a pensar e construir, conforme eu vou evoluindo mentalmente e vou criando novas conexões mentais, menos esforço eu vou ter, eu já consigo perceber, parar para escutar antes de falar e dar aquela respirada antes já de entrar naquela discussão, ou naquela fala, ou quando eu vejo que eu tenho que ter razão, eu tenho que ter razão. Ninguém tem que ter razão. Então, a comunicação assertiva e a comunicação não violenta vem desse contexto que, né, não tem muito certo ou errado, tem pontos de vista diferentes, qual é o seu, qual é o meu, onde a gente quer chegar, tem meio termo. É claro que para alguns assuntos, sim, quando a gente vai discutir, tem coisas que são inegociáveis, né? Mas para a maioria das coisas que a gente discute, principalmente sobre performance, sobre, né, como que eu me desenvolvo, como que eu cresço, como que eu sou, se eu estou agredindo o outro ou não, isso é muito do momento ali e das percepções de cada um. E quando eu comecei a estudar a psicologia positiva, eu comecei a aplicar em casa. Né? E aí eu comecei a falar com meu filho, com meu marido, e eu tenho uma, né, de casa, dos 4, eu sou aquela que sempre fui a otimista. E sempre tem o otimista e o mais pessimista. Então, eu sempre vi o copo mais cheio e vejo o lado bom, eu estou sempre sorrindo, eu vejo as coisas boas e eu não vou atrás de problemas. E, ao contrário, meu marido sempre foi o do problema, e ele trabalha com isso hoje, ele trabalha com análise de risco de segurança, então ele tem que ver problema. Então, além dele já ter a mentalidade mais para esse lado, o trabalho, né, é importante para o trabalho que ele tenha essa visão. Então, ele é aquele que chegava em casa e já viu os problemas. Quem que botou isso aqui? Por que a janela está aberta e o sol está batendo aqui? E esse sapato sujo que está aqui, não sei o quê. E aí criava sempre um clima muito pesado, porque já chegava apontando as coisas, e aí, pô, mas por que tá, né? Um almoço acabava sempre em discussão, porque as pessoas se sentiam criticadas, né, meus filhos, sempre tem algum, quando você está apontando alguma coisa que não está funcionando ou errada, você está criticando o outro. E aí, conforme a gente foi construindo isso, mudou totalmente o clima da casa, tudo, porque você começa a se portar e colocar as coisas de uma maneira diferente. Então, primeiro você vem e vê com todo mundo como tá, e abraça e fala de uma maneira mais leve, depois você fala, puxa, lugar de sapato é na sala?
você faz uma pergunta, né? Você fala, quem botou, quem que deixou isso? Né? Você não culpabiliza, você, através da questão, através da forma, você vai tirando e mudando a forma de falar e mudando o olhar até, de não perceber que aquilo aconteceu naquele momento para recriminar, você fez errado, olha isso, você não sei o quê, você não sabe fazer isso direito, que são falas que saem o tempo inteiro, e o outro, quando a gente fala desse jeito, qual é a nossa primeira reação? Defesa, E, né? Camila, Oi. desculpa te interromper, a Dulce trouxe exatamente esse tema aqui no chat, sobre Opa. comunicação não violenta. Ela trouxe uma contribuição que tem tudo a ver com esse contexto que você está exemplificando agora, que a maioria são mulheres, que ela pesquisa alguns profissionais desse tema e funciona muito, especificamente para uso em feedback, né? Que é algo super importante. Ai, que legal, Luz, que você trouxe isso, porque é assim, feedback, isso que eu ia falar, é uma ferramenta hoje, principalmente no meio de trabalho e até na vida pessoal, que a gente usa justamente para ajudar o outro a se desenvolver. Tanto para dizer que ele está no caminho certo, então dizer, puxa, que legal, olha o que você fez, tarará, você está no caminho certo, tanto para dizer, poxa, quando você faz isso, olha como eu me sinto, ou quando você não presta atenção no tempo, olha o que acontece, um projeto pode atrasar, ou quando você... então, tem para os dois lados, o feedback de desenvolvimento e o feedback de... de premiação, né, de elogio e de dizer, ó, tá tudo legal, tá pelo caminho certo, né? Então, o feedback positivo e o feedback de desenvolvimento. Que legal. Quem mais, gente, tem alguma coisa para dizer sobre isso ou alguma história para contar? Que já viviam na vida ou que melhorou a comunicação, depois de uma ação, melhorou o clima, tanto em time, em projeto, no dia a dia do trabalho, ou em casa, ou com filho, ou com marido, ou com mulher, ou alguém fez alguma ação já ou não? Só a Dulce. Camila, eu me recordei de uma frase que, né, de um textinho que eu vi essa semana que falava assim: se a gente tem várias formas para se comunicar, vários jeitos de falar, por que a gente não faz isso da forma mais adequada, mais assertiva, né? É muito disso, né? Porque o esforço de se comunicar a gente vai ter de qualquer forma, né? Sim. Mas o resultado é muito diferente de acordo com a postura que a gente toma diante disso, né? E eu acho que é interessante a gente falar que comunicação, né, não é só a verbalização, né? Não é só a fala, né? Mas é a postura, é a forma que você recepciona ou a forma que você se direciona para a pessoa, né? E isso com certeza faz total diferença, ainda mais no ambiente de trabalho, né? Sim, a sua presença. Então, uma parte da comunicação que a gente vai falar hoje, que é importante, é a escuta. Aí a gente acha que comunicar é falar, mas é escutar também. Então, isso é extremamente importante. Eu gosto muito da Monja Coen, ela tem uma frase que ela fala, eu não lembro direito como é certinho, mas ela diz, se isso que você vai dizer não vai agregar nada a ninguém, fique quieto. Porque é isso, a gente faz os comentários, eu falei, mas para quem? Para quem? Para que eu estou falando isso? O delegado. Acho que a Giovana quer falar. Giovana, não sei se você abriu o microfone, mas não estamos te ouvindo. Estamos se quiser mandar no chat, fica à vontade. Ó, o Daniel, fiz um curso, negociação. Ah, legal. Putz, com certeza. Então, nesse livro do Marshall, eu recomendo para muita gente, porque ele tem uma parte sobre negociação muito interessante. Porque a gente vai para a negociação, e quando a gente vai para a negociação, principalmente em vendas, a gente acha que a gente tem que ganhar. Né? E lá ele fala que é um ganha-ganha no fundo. Então, quem vai com esse conceito de que eu tenho que estar certo, eu tenho que ganhar, eu tenho que conseguir, normalmente não consegue um alto nível de negociação, onde sai um ganha-ganha e realmente alguma coisa acontece. Né? Então, é muito interessante o que ele vai trazendo e como ele desenvolve, que é uma abordagem bem diferente do que a gente está acostumado em termos de agressividade para ir lá e fazer. Então, o bom negociador é o que consegue ter a escuta, entender qual é realmente o problema do outro, aonde eu consigo, através da fala e da sua postura, você entende que aquilo que você está oferecendo também vai ajudar o outro a resolver, e ele aceitando, ele também vai te ajudar. Então, que todos saiam com essa sensação de ganha-ganha. É bem interessante, muito legal.
Vamos ver se a Giovana consegue abrir. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Mistura bastante coisa com diplomacia, raporte, exatamente. De escutar realmente, de perceber, de tentar. Quando a gente fala, né, uma das coisas que a gente fala muito nos dias de hoje, muito ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? E quanto mais eu vou estudando e vai aprendendo, essa história de se colocar no lugar do outro é extremamente difícil, porque, na verdade, a gente não tem a vivência nem, né, a gente não passou pela história do outro para tentar colocar. Então, o máximo que você pode fazer é estar do lado e dizer, puxa, né, sobre a minha perspectiva, eu estou tentando entender a sua. Mas nunca, jamais a gente inferir que eu sei o que o outro está sofrendo, eu sei o que está acontecendo com o outro, porque, no fundo, a gente não sabe. E é muito difícil a gente saber. Então, se colocar no lugar do outro, então aí entra muito esse conceito. Então, um outro livro que eu fui ler sobre compaixão e autocompaixão, que vai muito linkado a isso, a comunicação e a perceber a dor do outro. Então, através da autocompaixão, a entender a sua dor, entender, né, o nosso chicotinho, que todos nós temos chicotes, alguns mais violentos que os outros, tratar a sua dor de uma forma compassiva, para eu poder entender o outro e conseguir estar ao lado dele e falar, puxa, eu sei que você está com uma dor aí, né, estou aqui, o que você precisa? Então, é bem interessante nesse conceito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Giovana falou, tá? Trilha de treinamento de liderança, várias metodologias para melhorar a comunicação e aumentar o autoconhecimento. Bem, ótimo. Está totalmente ligado ao autoconhecimento, né? Comunicação está totalmente ligada ao autoconhecimento, que é o que eu falei desde o começo. Quanto mais a gente trabalha internamente, os sabotadores, eu também adoro trazer os sabotadores, é um teste, esse teste dos sabotadores que a Giovana colocou aqui, depois se puder colocar o link, eu depois posso colocar também, é um teste gratuito que tem, o livro chama Inteligência Positiva, é muito legal porque ele também traz toda essa parte que eu estou falando da positividade. Então, a comunicação, para ela ser assertiva, a gente tem que transformá-la numa coisa positiva. A gente tem que transformar aquilo que a gente está pensando e falar, putz, eu estou julgando, né? Principalmente quando vem palavras que eu estou descrevendo o outro. Você é chato. Eu já estou julgando, eu estou falando, puxa, quando você faz isso, qual é a sensação que eu tenho? Eu não consigo ficar do seu lado, é chato para mim, é para mim que é chato, não é ele que é chato. Quando ele faz aquilo, eu me sinto assim. Então, fala muito da comunicação assertiva, eu já estou trazendo bastante conteúdos para vocês aqui, que eu tenho que falar muito do eu. Sou eu que estou sentindo aquilo, não é você que é assim. Porque a gente tem muito mania de falar e taxar, né? Carimbar, você é assim. Né? Quando a gente vai dar o feedback também, você é isso, você é... Não, na verdade, quando você faz alguma coisa, a leitura que eu faço é isso, ou eu sinto assim. Eu não consigo ficar ouvindo. Quando você fala, você repete muitas vezes a mesma coisa, que a gente fala, ou é um prolixo, alguma coisa. Então, o que você precisa tentar fazer? Como que você poderia falar diferente? Disponibilidade de vaga, você tem essa Tem possibilidade. alguém tentando falar? Deixa eu ver. E, você trabalha na linha de montagem? Vixe, tem algum microfone aberto, eu acho, né? Deixa eu mutar ele, peraí. Então, Tá. demanda, né? Por mais que tenha vaga no terceiro turno, a gente tem que ver se... Obrigada, Mike. Tá, na área de TI também é um desafio, entender a necessidade dos nossos clientes, realmente transformar essa necessidade em solução. Perfeito. E aí, né, então, junto com a comunicação, e eu gosto muito, e eu falo muito, hoje eu não vou trazer isso porque a gente não tem muito tempo, mas que é a arte de saber perguntar, que a gente usa muito no coaching. Então, muito disso que você está trazendo de TI, para eu conseguir entender o que o outro precisa, eu preciso fazer a pergunta certa, porque, na verdade, eu já faço uma pergunta e já vou inferindo. Eu já infiro um monte de coisa, porque no meu horizonte TI, eu já tenho muita de informação. Então, o cara falou A, B, eu já transformei numa coisa aqui e faço a solução. E aí chega lá e o cara falou, mas, ixi, não serve. Então, na verdade, esse TI é excelente. Né? Eu passei minha vida em tecnologia e era bem assim. Você tinha que ler a necessidade do cliente, transformar em alguma coisa para o cara que ia programar fazer, e eu estava bem nesse meio do caminho. Né?
quanta falta de interpretação tinha ali no meio do caminho, porque você infere um monte de coisa muito rapidamente do seu universo. Então, o cara fala A, B, você já transformou em 500 coisas que você já fez, você já deu a solução. E o cara fala, ih, não era isso. Por quê? Porque eu não perguntei direito, porque eu não fui a fundo, eu não entendi o porquê do pedido dele. Que é o que fala, né? Por que você está pedindo isso? Eu tenho que ir mais a fundo, porque daí eu vou realmente, porque muitas vezes a gente tem que entender que a pessoa que está pedindo não sabe exatamente o problema que ela tem, nas características de tecnologia, por exemplo. Então, se eu não for a fundo para entender, eu vou desenhar alguma coisa e fazer alguma coisa que eu inferi, mas não é bem o que ela queria. Só que fala, pô, mas foi o que você me pediu. É que ele também não sabia pedir direito, porque ele não conhece o universo de tecnologia. E na comunicação, esse é um exemplo para dizer tudo o que acontece entre eu falando com qualquer outro ser. A comunicação tem quem? O emissor, o receptor, e no meio tem o meio de comunicação. Por isso que a escuta também faz parte. E para eu ouvir, eu tenho que saber também perguntar. Né? E aqui fala muito de entradez, né, que eu falei, o meu, eu apliquei muito no ambiente familiar e funcionou muito. Hoje é muito mais leve qualquer refeição, qualquer interação, porque tirou aquele peso do fez errado, ou quem fez isso, e trazer esse assunto de culpabilizar e dizer que não está funcionando, que o outro entra em guarda e aí já responde em cima e fica aquela coisa pesada. Né? Num ambiente de trabalho, a gente tem muito isso de culpabilizar, e muito que eu faço quando eu vou para dentro de organizações, tem muito de departamentalização. Né? Então, o negócio que vocês estão trabalhando aí como comunidade e como inovação, tem que quebrar isso. A gente tem que ter multidepartamentos dentro de comunidades. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com departamentos, cada um olha o seu. E aí, quando eu vou me comunicar, eu culpabilizo, mas a gente não consegue fazer porque chega torto de lá. E pronto, passei o problema para lá, não é mais meu. É porque chega torto aqui para mim. E aí você age com o ser humano que está lá desta forma. Né? E aí, então, quando eu vou conversar, ou às vezes eu mando um e-mail, ele já é agressivo no sentido, vocês estão fazendo tudo errado aí. Né? E aí a comunicação não flui, aí esse cara aqui vai se defender. Né? Em vez de resolver como companhia, tudo a gente departamentaliza. Né? Então, isso é o normal, né, gente? 99,9% funciona assim, de todas as organizações. Cada departamento tem a sua história, tem o seu to-do, tem as suas tarefas, tem os seus objetivos. E aí, quando eu vou me comunicar para fora, eu defendo o meu e acuso o resto. Né? Mas é isso, é isso. Então, enquanto eu estou nesse, o meu está certo e o seu que precisa melhorar, o meu, ela não é assertiva de jeito nenhum, né? A gente é naturalmente reativo. Perfeito. Quando eu vou dar um feedback de desenvolvimento, por que a gente não consegue dar feedback de desenvolvimento normalmente? Porque quando eu tento dar, o outro reage na hora. Mas é a nossa. Quando eu recebo também. Quando eu estou recebendo alguma coisa que é uma crítica, o que eu faço? Espera aí. O que eu fiz errado? Deixa eu me defender. E aí eu já cuspo a defesa. Quando eu cuspi a defesa, eu parei de ouvir e não tenho possibilidade de me desenvolver. Porque se veio alguma coisa ali, tem alguma coisa que eu fiz, ou de forma, ou eu posso até ter feito certo, mas a forma, alguma coisa atingiu alguém ali. Então, sempre eu tenho alguma coisa a me desenvolver. Sempre. Né? Basta eu querer ouvir. Aquele feedback pode ser que não sirva para mim. Pô, ele tinha uma outra perspectiva, peraí, ele entendeu tudo errado, não é. Mas desse entender tudo errado, tarará, eu tenho alguma coisa para pensar e falar assim, mas por que entendeu tudo errado? Qual que é? O que é o mundo? Pode ser o mundo dele, só que eu não mudo o outro. Eu mudo, né? Eu consigo mudar a mim, eu consigo afetar quem? Eu. Se uma coisa me afetou, é porque eu não estou bem resolvido com aquilo. Eu, ser humano. Por que está me afetando tanto quando ele fala isso? Porque eu não suporto errar. É porque eu não suporto, é uma coisa minha não resolvida. O que é o erro para mim? Mas é porque sempre meu pai falava, não pode, eu sempre, né? O que é o erro? E aí eu tenho que trabalhar aquele erro, porque ninguém é perfeito, todo mundo erra, e vocês estão falando de inovação? Para inovar eu preciso errar. Né? Então, é uma bola, gente, é uma coisa extremamente complexa, nós, seres humanos, somos extremamente complexos, e comunicação é um pedaço de tudo isso que dá o trigger para um monte de coisa, para brigas, para rixas, né, e para
produtividade. Que a gente está falando empresa, a gente quer ser produtivo, a gente quer ter alta performance, e hoje o mote do mundo, pela aceleração que aconteceu no mundo, a gente precisa quê? Todo mundo está procurando o quê? Produtividade. E aí acha que o ser humano é uma máquina e tem que produzir em termos de entrega. Mas não, né? Ser produtivo é conseguir usar o meu tempo da melhor maneira possível, que aí se eu me comunicar assertivamente, a tecnologia, de novo, eu vou aí para a TI, né? que é um... Se eu consigo passar exatamente a minha necessidade para o cliente interno ou para o fornecedor interno, aí que entre departamentos é isso que vocês têm, se eu consigo realmente parar, perceber a dor do outro, entender o que eu tenho, como companhia, o que eu preciso, eu posso demorar 1 hora ali, mas eu saio com uma coisa que todos entenderam e a probabilidade de ser assertivo na resolução, ela é muito maior. Aí é 1 hora produtiva. Né? E a gente fica fazendo 500 mil reuniões, um monte de gente fala, sai de lá e cada um vai para o seu canto e faz da sua forma. É tudo igual, a gente repete. Né? Essa é a nossa... Esse é o nosso viver natural. Eu entro no meu trilho e vou. Porque o que eu falei para vocês, né? O cérebro, ele é preguiçoso. Então, eu entro e vou fazendo. É o meu dia a dia, eu entro na rotina. Cada um de vocês aqui se perguntar o que eu fiz diferente hoje do que eu fiz ontem, a maioria vai dizer, não, estou seguindo a rotina, né? Então, eu vou, durmo, venho aqui, resolvo um monte de problema, abro meus e-mails, respondo os e-mails. Eu estou no automático. E aí eu não consigo sair, eu não consigo inovar. Vocês estão falando de inovação, né? Vocês estão falando de comunidade, estão falando de inovação. A comunicação, ela abre muito caminho para a gente inovar, porque se eu faço uma pergunta provocativa, do que eu sempre fui assim, mas por que essa reunião é recorrente? A gente marcou como recorrente, aí ela fica no seu calendário e você é obrigado a ir lá. E aí está todo mundo não está curtindo aquela reunião, o tempo inteiro está todo mundo lá e fazendo multitask, ou seja, a reunião já não está servindo para nada. Mas por que ela está no calendário? Porque ela foi importante um dia. Alguém parou para perguntar se ela continua sendo importante? Será que ela não pode ser só de meia hora, ou 5 minutos, ou uma vez por mês? Porque aquilo que era importante da gente alinhar no começo, que poucas sabiam, a gente já alinhou e agora ela virou recorrente e não tem mais valor? A gente não para, entendeu? A gente vai, e a comunicação é isso. Por quê? Eu não tenho coragem. Eu tenho incômodo, mas eu não paro para fazer a pergunta. Eu não paro para sugerir. Gente, tá todo porque eu acho que é só meu o incômodo. Não é. Se você tem um incômodo, provavelmente o colega do lado também tem, o outro também tem, o outro também tem. Só que a gente não conversa sobre incômodo. A gente para de fazer a leitura. Então, comunicação eu tenho que entender o incômodo para fazer o pedido. Se eu não entendo o meu incômodo, se eu não paro para olhar, isso me incomodou? O que incomodou vocês no dia de ontem, por exemplo? O dia de hoje está começando. O que incomodou no dia de ontem? Se você não para pensar, você não consegue fazer a pergunta e não consegue mudar. Né? Insano é aquele que faz todo dia as mesmas coisas e espera um resultado diferente. Não tem. A ação começa por vocês. E aí a gente delega para a companhia. Mas é da empresa. Mas é... Não é, gente, somos nós. Né? A partir do momento que a gente começa... A empresa é feita de quê? De gente. Se vocês começam a mudar, a empresa muda, consequentemente. Né? Olha lá, comece por você, foi o nome do... que legal, hein? Estou adorando esse treinamento de liderança. Muito bom, muito bom. Bom, já falei um monte, eu amo falar, como eu falei para vocês, eu gosto muito mais da troca, então se a gente puder trocar mais, mas eu vou colocar um pouquinho do slide aqui para a gente seguir uma linha, que eu já meio que fui falando de tudo um pouco aqui, mas eu acho legal seguir um fio da meada aí para seguir com as nossas, com as minhas provocações. Alguém quer lançar mais uma pergunta aí, eu falar alguma coisa? Não sei se eu perdi, Fábio, no chat, quando eu coloco. O Giovanni trouxe uma contribuição também de se colocar no lugar do outro, sobre empatia ser a palavra-chave para uma comunicação não violenta, né? Bem interessante. Então, a empatia é isso que eu falei para você. Na verdade, a chave para uma comunicação não violenta é o julgamento, é o não, é tentar ser neutro, que é o que eu vim falando para vocês. É a coisa mais difícil que existe para nós, seres humanos. Porque a gente vive muito... Quantos por cento do nosso tempo, se eu não me engano, acho que é mais de 90% do nosso tempo, a gente está no inconsciente. Por quê?
Esse é o modo de sobrevivência, é o modo como o cérebro funciona. A gente nem tem energia para estar consciente o tempo inteiro. Não temos. O corpo economiza, o cérebro economiza. Só que quanto mais eu começo a me entender, a perceber o que me incomoda, as minhas dores, os meus problemas, os meus, eu consigo, essa palavrinha empatia, né? Eu consigo me sensibilizar um pouco mais com o outro, porque nós, humanos, a gente acha que a gente é diferente, mas todos nós temos exatamente as mesmas dores, em intensidades diferentes. Né? Porque a gente tem histórias diferentes, a gente passou por tudo, mas todos nós temos medos, todos nós temos ansiedade, todos nós temos as principais, todos nós passamos por todas as emoções praticamente todos os dias, né? Um alto e baixo de sentir, de perceber, e ela é mais intensa ou menos intensa, eu interpreto de uma forma ou de outra, depende de toda a minha história e a minha vida. Tem coisas que para mim causam um trigger enorme, e aí eu reajo de uma forma, por quê? Não foi nem o que o coitado às vezes aqui falou, é que ele liberou um monte de você. E se você não percebe isso, você já está, normalmente, né, uma das coisas, uma ficha que caiu muito para mim, quando eu comecei a estudar sobre isso e tal, o que acontece? A minha frustração, eu derrubo, eu cuspo em quem eu mais amo. Então, quando eu chegava frustrada do trabalho, quem ouvia? Marido e filhos, muito nos filhos. A gente põe muito das nossas frustrações nos filhos, muito. Né? Então, para quem eu estou falando isso? Na verdade, era para mim mesmo, mas eu coloco ali nas pessoas que estão no meu ao redor. Então, quando eu faço alguma coisa e não dá certo, aquilo, a minha frustração, ela não é daquele momento, não é de eu ter chegado em casa e ninguém ter tomado banho e tá todo mundo lá me esperando e eu cansada e eu tenho que dar o banho. E aí eu jogo tudo, mas eu tô cansada. Não é isso. Né? A frustração veio antes de outras coisas que eu não consegui resolver. Então, se eu não consigo neutralizar isso, eu vou lá e derrubo em quem eu mais gosto. Normalmente, isso acontece muito, do trabalho para casa. Né? Você leva, porque é uma carga muito grande do trabalho. E dentro do trabalho também, as nossas frustrações vão para os outros, que é isso que eu falo. Pô, mas é o outro departamento. Cara, aqui não funciona isso. É sempre assim. Né? Então, você já delegou ali para lá. Mas espera aí, qual é? Né? Qual é a sua dor? Dá para resolver? Qual é a sua ação perante aquela dor? Tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar? Se eu falei, o outro a gente não muda. A gente pode usar a ferramenta do feedback para tentar, como organização, tentar desenvolver e falar e de uma forma não agressiva, né, neutra, a gente tentar trazer, pô, esse é um problema da organização, o que nós como grupo vamos fazer. E a comunicação, quanto mais ela tem vários estudos, são incríveis, né? Aí muito dentro da psicologia positiva, que fala muito da comunicação positiva, que mostra o quanto a empresa vai lucrar e tem correlação. E aí o que ele faz? Ele bota, por exemplo, uma reunião de vocês, está numa sala e tem aquele vidro, você fica vendo por trás, e o que ele conta? As palavras positivas e negativas ditas naquela reunião. E aí ele consegue inferir o quanto a empresa vai crescer e dar lucro mediante a proporção de positividade e negatividade. Esse livro da inteligência positiva, ele traz muito disso, né, que traz esse teste dos sabotadores. Então, ele traz muito. Então, e o que é? Pô, Camila, e como eu desenvolvo? Nesse livro da inteligência positiva, o que ele traz muito, para eu desenvolver o meu lado positivo, para eu brigar com os sabotadores a gente traduz o quê? Em crença limitante, os bichinhos, isso, esse meu incômodo, os meus incômodos todos aqui, eles podem ter um padrão, normalmente tem, por isso que tudo é catalogado, né, nesse mundo, por isso que eu falo que nós somos todos iguais, cataloga, tem 9 sabotadores, todos nós temos, um mais forte, o bicho que fala mais alto aqui, dentro da nossa cabeça. E aí, o que ele fala? Como eu desenvolvo? Traz a mente para o momento presente. A tarefa dele é você botar num Excel, botar numa planilha 100 vezes o que eu estou sentindo naquele momento, o que eu percebi. Agora, por exemplo, a Camila está falando. O que eu estou fazendo? Eu estou respirando, como está a minha respiração? Estou sentado, estou sentindo a minha perna, estou sentindo o pé no chão? Estou fazendo multitask, estou fazendo um monte de coisa, estou tentando prestar atenção, mas estou fazendo 500 mil coisas. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou presente?
normalmente a gente não está presente. Tá aqui, eu estou aqui falando, eu estou em flow aqui falando para vocês. Uns estão ouvindo, prestando mais atenção, se fez sentido. A maioria não, a cabeça está em 15 lugares ao mesmo tempo, pegou uma palavra, pegou outra. Estou presente? O que ele faz? Quanto mais eu desenvolvo a mente para o momento presente, que é desenvolver aquela parte que também já é muito estudada, de quando eu medito, de quando... mais eu consigo perceber a situação, melhor eu consigo me comunicar, e as organizações com pessoas que têm essa positividade mais alta começam a ter uma maior lucratividade. Por quê? Porque daí as coisas funcionam. Por quê? Porque daí o tempo é produtivo. Por quê? Porque para de ter esses 500 mil mimimi, que é desperdício. Desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de tudo. É um Camila, pouco... acho que o Marcelo quer fazer alguma Marcelo, oba. pergunta e depois eu trago uma dúvida da Giovana no chat também. Fica à vontade, Tá bom. Marcelo. Oi, Camila, eu sou o Marcelo, Oi. sou gestor aqui de TI aqui da Atlas. Eu vou abrir meu coração contigo aqui, tá? Oba, então tá. Vamos lá. Para mim e para mais 75, tá bom. Vamos lá. Tá bom. Mas assim, Joana, Camila, desculpa. Eu tenho aqui, a gente na TI é uma equipe bem diversificada, com várias gerações, enfim. Então a gente tenta dar os feedbacks, a gente fala, a gente conversa, é compreensivo, né, nas situações que acontecem no dia a dia. A gente tenta ajudar, a gente, enfim. Mas eu não sei. E aí você como uma especialista, que você falou que também não é, mas enfim, eu até brinco com os meus liderados aqui, que parece que a cada 6 meses eles pedem para a gente estourar e, tipo, sabe, jogar Vou tudo. trazer no eixo. Lavar roupa Exatamente. suja, você quer dizer? Lavar roupa suja, é mais ou Tá menos bom. isso. Tá bom. Isso é fato, isso acontece mesmo? Tem alguma outra forma de fazer? Enfim. Então, isso é cíclico, como você falou, né? Porque a gente tem limites. Então, quando a gente não está 100%, e aí a forma de fazer, né, e hoje em dia tem muito falando de ambiente psicologicamente saudável. O que quer dizer um ambiente psicologicamente saudável? Significa que eu chego aí no seu grupo de TI, chego para trabalhar, e eu tenho coragem de dizer, cara, não sei fazer isso, ou Marcelo, pelo amor de Deus, me ajuda, estou com super dificuldade aqui, ou fiz uma, desculpa a palavra, cagada enorme. Olha o que eu fiz e agora como que a gente corrige? Ter coragem de dizer tudo, seus medos, cara, tô péssimo, dormi super mal, se eu for fazer aquele código hoje vai dar errado, será que eu posso fazer uma coisa mais light? Ter coragem de dizer absolutamente tudo que está passando com você. Se você começa a criar ambientes onde eu posso ser eu, com as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, e dizer, pô, Marcelo, eu estou precisando de um desafio muito maior, não tá legal isso, ou, poxa, isso aqui eu já sei, isso meu dia a dia tá um pouco, eu gosto de ter coragem simplesmente de falar e ter as conversas difíceis, não que você, como já vai resolver no momento seguinte, mas eu tenho coragem de ser, de me expor, de ser vulnerável. Tem muito estudo hoje sobre vulnerabilidade. Se o ambiente é altamente propício para isso, você vai ter menos altos e baixos. Por quê? Porque o ser está sendo ele e sendo aceito por todos em todos os momentos. E essa diferença de geração é isso, porque uma geração, a gente culpabiliza a outra, fala, cara, vocês são muito preguiçosos, na minha época eu não era assim. É outra época. Né? Não adianta você falar isso você só vai ofender o cara que está fazendo o melhor que ele consegue com aquilo que ele tem. E a gente passa da referência, eu sou de uma geração que se matava. E hoje em dia essa nova não se mata. Ainda bem, isso significa evolução. Só que da gente quer que eles se matem. Para quê? Né? Então, assim, a gente tem 500 mil coisas que hoje precisa abrir o tempo, né? Precisa abrir a conversa, precisa estar muito aberta para eu fazer isso que você fez. Eu quero abrir meu coração. Todos do seu time têm coragem de abrir coração? Essa é a primeira pergunta. Se todos tiverem, aí já é um grande avanço para você ter. Talvez ter esses altos e baixos a cada 6 meses faz parte do fluxo de vocês e está tudo bem. Porque é ótimo ter isso para a gente renovar, porque a gente, como ser humano, a gente precisa perceber movimento, a gente precisa ser aceito, a gente precisa ter reconhecimento. Tem várias coisas que são nossas, que são até inconscientes, que veio do nosso cérebro e da nossa evolução. Eu preciso ter recompensa, eu preciso ter reconhecimento, preciso ser aceito, preciso ser eu. E, na verdade, às vezes o problema não é nem
do ambiente, é o ser humano que acha que ele tem que ser alguma coisa e aí ele põe uma máscara para ir trabalhar, e aí ele está ferindo a ele mesmo. Quando o ambiente é propício a você ser você, você propicia uma maior abertura, um maior desenvolvimento, menos rupturas, maior crescimento, né? Maior inovação, melhor comunicação. É assim que a gente aprende, né? Um ambiente aberto é um ambiente muito mais propício a feedbacks verdadeiros, a você trazer suas dores e vulnerabilidades, e o grupo cresce como um todo sem julgamento. Então, de tudo é tentar eliminar julgamento. E a gente julga o tempo inteiro. O colega me julga, todo mundo me julga. Ele é o melhor, ele é o preferido, ele é isso, ele é aquilo. Eu não sou. Essas são as dores do humano. Né? Então, se eu tenho um ambiente onde eu consigo botar isso na mesa, essas coisas são discutidas, eu fico mais leve. Né? Eu acho o meu espaço verdadeiro. E não tenho que me proteger e sim ir lá e trabalhar. É um pouco disso. Né? Um pouco do que fala muito as organizações de alta performance, de autodesenvolvimento, que são poucas no mundo, é isso. O ser humano ele não precisa fazer o seu segundo papel, que é um papel de proteção. Quando a gente entra num ambiente corporativo, a gente se protege de alguma forma. Porque a gente entende que tem algumas ameaças, porque alguém vai me avaliar, porque alguém vai não sei o quê, porque eu posso ser demitido, porque eu tenho vários medos. Quando eu consigo tirar esse medo, eu consigo ser mais eu, e aí eu produzo o meu melhor. Parece simples, né? A equação é muito simples, só que para a gente executá-la é extremamente complexo, porque tem 500 mil variáveis aí no meio do caminho. Uma delas é essa tal comunicação assertiva que a gente está falando hoje, que ela abre muitos canais. Se eu tenho coragem de ter uma conversa, por exemplo, eu estava num processo de coaching e o menino me escreveu, tive a coragem de ter uma conversa verdadeira com o meu chefe. O que aconteceu? Ele foi demitido. Esse é um medo, né, de muitos. Só que o que e no fim ele me ligou e falou, dando risada, falou, foi sensacional. Por quê? Porque ele já estava sem, se ele tem a coragem, ele estava ferido. Não era o lugar para ele e ele não era o lugar para o chefe. Ele já estava ruim. Só que não saía. A partir do momento que saiu, o chefe falou, opa, tem algum desalinhamento aqui. Né? E ele também percebeu. Então ele já foi buscar, ou seja, ele saiu, que era o que ele queria, e foi para um outro lugar que já estava mais alinhado com o que ele gosta de fazer. Então, a gente não tem essa coragem. Porque quando eu abro desse jeito, pode ser que surjam coisas mas que no fundo são muito positivas para a nossa vida como ser humano. Né? São conversas difíceis que me levam a decisões difíceis e que eu tenho que evoluir. Isso é um extremo, né, o que eu contei. Mas, normalmente, das conversas saem mudanças de comportamento, saem atitudes que nos levam a ser melhor. Né? A ser melhor. Camila, temos... Perfeito. Obrigada, Marcelo. Temos dúvidas aqui da Dani e do André também. Tá. Camila, primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, um dos maiores desgastes, né, para as pessoas é justamente o investimento de energia para ser diferente do que a gente é, né, para vestir uma máscara que não é a nossa, Falar né? Mas o pior é que a gente acha, Dani, a gente acha que eu tenho que botar isso para ser aceito, e não, né? É isso. E justamente, eu vejo que assim, é uma das coisas, como nós somos, eu faço parte da equipe de gestão de pessoas, né? E a gente tem, às vezes a gente brinca que nós somos resolvedores de conflitos, né? Porque tem dias que, de fato, são 2.000 colaboradores, né? São 2.000 colaboradores, tem dias que a gente senta aqui 2 minutinhos, porque, olha, tá acontecendo isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. E é muito perceptível que a maioria dos conflitos que a gente faz a mediação é muito por conta da falta de comunicação, de uma comunicação assertiva. Muitas vezes são coisas que vêm muitas vezes também do imaginário. E eu vejo que assim, desse imaginário é justamente nesse ambiente que muitas vezes a pessoa não sente a confiança de falar. Então, assim, um pilar para as relações, seja a relação de trabalho ou relações pessoais, familiares, é a confiança. Então, se não houver uma segurança psicológica, uma confiança para que as pessoas possam se expressar, é um momento que a gente está fazendo um investimento de energia para fazer aquilo que não está de acordo. E aí que a gente percebe que às vezes tem um desencontro, né? Então, é bem perceptível, né? Eu acho que quem trabalha mais relacionado a isso, a pessoas, no mundo corporativo, acho que isso fica bem evidente.
E você vai percebendo padrões. Então, foi isso, né? De 9 anos que eu estava lá dentro, em recursos humanos, é isso que eu falei. Eu já fui para um recurso humanos estratégico, porque eu já fui como gestora, e eu trabalhava muito com diretores. E a gente acha, o diretor resolve. Não resolve, é pior ainda, porque daí tem toda uma briga de egos ali. Então, era o tempo inteiro isso que eu fazia, né? Mediação. Por isso que eu acho que eu aprendi também, e gosto de falar sobre comunicação, talvez também venha dessa fase, porque era assim. Né? O tempo inteiro eu falo, mas gente, vocês são tudo grande, não consegue se falar? Não consegue. Né? Tem várias outras coisas envolvidas por trás, né? E aí a gente complica, né? Nós complicamos, a gente é complexo como humano, né? A gente é muito complexo. Você sabe, Camila, que é até engraçado, mas assim, a gente escuta muito aqui, assim, né? Chega para resolver um conflito, aí a pessoa fala assim, a gente pergunta, olha, o que aconteceu, né? O que está acontecendo entre vocês? Ele está me olhando. Ele fica me olhando. Então, assim, aí às vezes eu questiono, né? E por que você não perguntou, né? Para essa pessoa, por que ela está te olhando? Será que tem alguma coisa? Será que não tem? E isso é, assim, um exemplo entre tantos, né? Mas é muito complexo, né? Coisa, mas eu gosto. Só tá bem. Deixa eu abrir algum microfone aí, abriu. Oi, Camila. Vamos lá, André. Tudo bem? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você passa por esse caminho dessa pergunta que eu vou fazer, que é a questão da regionalização, né? Como a regionalização ela influencia no processo da comunicação. Sim. E me atendo aqui às questões das dificuldades, mesmo porque a matriz da nossa empresa fica em Pato Branco, que é o sudoeste do Paraná, mas nós temos um escritório aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Então, existe essa relação. Tem pessoas no Brasil inteiro, mas eu vou pegar o exemplo São Paulo-Pato Branco, né? E a gente sabe, e tem essa questão do sul do Brasil ter uma característica muito específica que às vezes a gente acha, fala, cara, a gente recebe um e-mail, conversa com alguém, você fica, será que essa pessoa ela está sendo grossa ou ela é do sul, sabe? Porque existe esse estereótipo o que é péssimo, né? Da gente falar, pô, a pessoa do sul ela é mais, né, mais fechada, então eu não sei se ela está sendo grosseira ou se ela só é do sul. Ou também existe o inverso, né? O julgamento que existe com a galera do sul, com a galera de São Paulo, com qualquer outra região. Então, como a gente, sabe, quebra esse estereótipo de que a galera do Sul talvez seja um pouco mais fechada e para entender se a pessoa só é uma questão de regionalização ou não, né? Ou é outra coisa. Tem tudo, tá? Tem tudo porque é cultura, né? E eu entendo bem o que você está falando porque eu sou uma paulista que há 10 anos estou no Sul, tá? Tem toda a cultura, tem toda a forma. Então, tem coisas do nosso comportamento que vem da nossa criação cultural, e aí eu tenho que entender, mas aí o que você faz? A gente não muda isso, eu só tenho que entender que isto existe, isso é um fator. Então, para eu não julgar, o que eu tenho que fazer? Eu parto do pressuposto que a intenção, então, o melhor, né, para eu me desenvolver, e eu gosto muito falando de vulnerabilidade e tal, não sei aí quem conhece, mas eu gosto muito da Brené Brown, eu leio tudo que ela fala, vou atrás de muita coisa que ela traz, muita pesquisa, que o ponto principal é eu começar a olhar o outro com que a intenção dele sempre foi boa. Porque se eu já leio e falo, a intenção dele foi dizer que ele é melhor do que eu, porque no Sul tem muito disso, eles se acham superiores em muitas coisas. Então, quando você fala, ou quando você é colocado de fora, você muitas vezes sente um preconceito. Mas aí vai da sua forma de encarar aquilo. E aí, se eu já sei que é assim, quando eu escuto, eu não trago isso para mim. Falo, não, isso é um problema dele mal resolvido. Não é meu. Por isso que eu falo que quanto mais eu entendo qual é o meu problema, menos eu me ofendo com o que o outro falou. Porque se eu me ofendi é porque uma coisa minha não resolvida. Por isso eu falo, cada um presta atenção em si. Esquece do outro. Se eu começo a prestar atenção em mim, eu sei que aquilo me afetou por quê? É mal resolvido para mim. Por que ele me afetou? A própria Brené tem umas histórias incríveis, que ela começa a perceber isso quando ela começa a conversar com as pessoas, porque ela é uma perfeccionista de carteirinha, que acredita que o outro não fez o melhor que ele pôde. Então, ela é crítica com tudo, porque ninguém é bom o suficiente. E aí, ela começa a desenvolver isso, porque tudo que ela acha na pesquisa dela vai contra isso que ela sempre acreditou.
Então, é um processo de desenvolvimento, e eu gosto muito de ler e ver por quê. Você vê o ser humano se desenvolvendo ali, nos livros e tudo, ela vai trazendo essas dores e tudo que ela, né, quem ela é como ser humano, uma perfeccionista que acha que 99,9% das pessoas não estão fazendo o suficiente, para uma pessoa que começa a olhar isso e falar, eu tenho que encarar o outro como ele está fazendo o melhor, então eu como gestor, e eu dentro de uma corporação, e eu nas minhas interações, eu tenho que olhar o outro, ele fez o melhor que ele consegue com o que ele tem? Sim, a primeira resposta é sim. Aí a segunda pergunta que você tem que fazer é, o que ele faz? O melhor que ele consegue fazer é o que a gente como organização precisa? É uma outra pergunta. E aí, se não, aí eu tenho que fazer o acordo e falar, você consegue, né, melhorar? O que eu preciso aí a comunicação tem que ser clara. Ó, hoje, quando você faz isso, esse tipo de comportamento, quando você não cumpre prazo, quando... isso não leva a gente ao objetivo que a gente tem. Então, por isso que grandes organizações que vão ao lugar, os objetivos são muito claros, eles têm que ter 2 ou 3. Porque todas as falas e todos os comportamentos e todas as tarefas, eles têm que estar linkados a levar a Atlas aonde ela quer. Né? E eu vi aqui que ela tem uma coisa de destaque, de ser melhor. Então, por que isso está levando a gente a ser? Né? O destaque ou o melhor. E aí eu consigo dar o feedback. Então, isso que você falou do e-mail, você precisa perceber se é a sua leitura, porque você já tem isso, né? Você já sabe se é um fato, e aí isso interfere, porque você já julgou ali no e-mail. Se isso te incomodou, e por que incomoda? E se isso incomoda mais gente, a gente, como organização, a gente tem que falar, gente, nós somos uma organização que é Brasil, e a gente tem diferenças culturais e tem algumas coisas que ofendem. Então, a gente, como corporação, a gente precisa otimizar a nossa linguagem, e esse tipo de coisa talvez a gente possa evitar. É uma evolução. E aí é um trabalho que tem que ser feito corporativamente, talvez com a Dani, RH. Olha, a gente, como multirregional, tem coisa, e aí fazer treinamentos de sensibilização, né? Para entender esses bias, esses desvios e essas coisas. Não, muito bom, muito obrigado. Gostei da resposta. E aproveitando uma dica, tem um especial da Brené Brown no Netflix, muito bom. Tem. Se Call alguém to não viu, Courage. É exato, sensacional. Eu é adoro, muito adoro. bom. Se alguém não viu, vamos ver que vale a pena. Eu Obrigado, gosto Camila. bastante. Imagina. Fala, Giovana. Camila, a Giovana levantou a mão, mas acho que ela não estava conseguindo Ah, abrir o áudio. Eu vou trazer a dúvida que ela tinha perguntado no tá. chat para você. Ela perguntou aqui, que dica que você daria para que as pessoas, mesmo tendo conhecimento do que precisa ser feito para melhorar a comunicação com as outras pessoas, mesmo sabendo que a gente deve ser menos julgador, a gente ainda recai nesse piloto automático? Que dica que você daria? Na verdade, assim, é isso que eu falo. Isso a gente não conserta no outro. Cada vez mais eu tenho que olhar para mim. E o tempo inteiro a gente tem que estar se desenvolvendo. Tempo inteiro. Porque, de novo, os nossos imprints automáticos do cérebro são enormes. A gente tem muito que a gente nem conhece. Tem um mundo totalmente desconhecido aqui dentro. Então, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? A gente só percebe depois. Né? Então, quando eu quero me desenvolver, o que eu faço? Eu peço feedback para o outro. Como eu fui muito agressiva, eu passei, porque eu, por exemplo, eu tenho a mania, eu tenho a raiva muito forte quando as coisas não vão do jeito que eu... Então, para eu trabalhar isso, são anos e anos que eu venho trabalhando isso. Como? Com feedback do outro, me percebendo o que eu fiz, o que eu fiz. E, normalmente, em momentos de pressão, e no ambiente corporativo tem pressão, você está num nível de desenvolvimento aqui. Na pressão, você volta para o seu basal. Né? Na pressão não dá tempo, porque daí o cérebro vai para o caminho que ele conhece, que é mais forte, aí você, pá! Ou já estourou, já falou, já, né? E aí, o que tem que fazer? Eu tenho que pedir desculpas, pedir feedbacks e falar. Né? E muitas vezes, quando a gente está em processo de desenvolvimento, principalmente quando a gente tem um time e fala, gente, eu sou assim, vocês me conhecem, eu posso ofender com as falas, eu sou um pouco... Por favor, eu estou me desenvolvendo, toda vez que eu incomodar, ou que eu... me deem o feedback, tem que ser na hora. Feedback de desenvolvimento tem que ser na hora, porque daí eu pego o gancho e eu falo, puxa, já sei qual é o trigger para eu fazer isso, ou para eu fazer isso que eu não gosto, ou para eu falar ofensivamente, porque na hora que eu estou nervoso, o que eu prefiro? E na hora que a gente está brigando, o que a gente fala? A gente pega o pior do outro, por isso que eu falo que a gente ofende quem a gente conhece, né? A gente pega o pior do outro e joga na cara. Aí você se arrepende profundamente, porque
né? Você já sabe, isso já é discutido, já está tentando melhorar, tem várias coisas e todos nós temos os nossos piores, né? Então, pá, explode, né? Então, isso, qual é? O que eu faço, Camila? Olho para mim, me desenvolvo, faço treinamentos, leio, vejo Brené Brown, leio comunicação não violenta, vou atrás de treinamentos, porque para cada um tem uma forma de aprender e uma forma de se desenvolver. Né, a resposta é nunca parem de se desenvolver e olhar para vocês. Né? Quanto melhor eu sou como ser humano e melhor amigo eu sou, porque eu me maltrato muito mais do que eu maltrato o outro. Então, o processo de desenvolvimento é se perguntar, eu estou criticando, né? Eu tenho o meu auto-chicote, falo assim, puxa, isso eu faria com um amigo? Não, então eu faço comigo. Então, eu tenho que fazer meu carinho, eu tenho que fazer minha autocompaixão, eu tenho que cuidar de mim. Quanto mais eu estou centrada e mais eu conheço o meu lado ruim e o meu lado bom, melhor eu começo a ser com o outro. Mais fácil eu consigo me comunicar e menos eu reajo. Né? Aí eu sou melhor para receber aquele feedback, porque eu sei que aquela crítica, muito que está saindo da boca do outro, o problema é dele, não é meu. Né? E aí eu consigo filtrar e falar, putz, ele tem um problema sério, o que tem aqui para mim? E aí eu consigo pegar o que realmente é para mim antes de eu reagir, para bater nele de novo, que daí não sai nada, né? Uma conversa que sai nada por nenhum dos lados, eu vou embora, todo mundo triste, vai lá para Dani resolve, e aí ninguém se... Né? Não adianta, tá? Não adianta. Vamos lá, Alexandre. Eu preciso botar a apresentação daqui a pouco, pelo menos em 15 minutos eu passo. Vamos lá. Oi, Camila, bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu me identifico muito com a fala que você falou, como você é, né? Vamos falar, não sei se é a palavra correta, essa explosão, Essa com raiva. o que é injusto. e eu sou muito assim. E aí eu tô nesse trabalho de autopercepção também, de autoajuste. Tá. E uma defesa que eu tenho é ficar quieto, para que eu não fale aquilo que não deve ser dito. Isso. Mas só que isso muitas vezes traz uma imagem incorreta do que eu estou passando ou sentindo. E as pessoas talvez me rotulam que eu estou bravo, ou estou com algum tipo de problema, ou estou distante. Como fazer para ter... Porque eu preciso me afastar, porque senão eu vou dizer Sim. aquilo que não é o correto naquele momento. Como fazer para dar esse equilíbrio, talvez passar que não é aquilo que está acontecendo? É isso, é você falar. Né? Então, você tem... Isso, nosso processo de desenvolvimento fala, gente, eu normalmente explodo quando estou não sei o quê, estou tentando desenvolver. O meu processo hoje é ficar quieto. Tá? Então, eu vou para trás. Então, quando eu estou fazendo isso, é porque eu estou processando, não tem nada com vocês e tal, e eu preciso de feedbacks para ir melhorando. Tá? E aí você vai se percebendo, esse é uma fase. Na próxima fase você vai ter outro tipo de reação, porque você está vendo que essa reação que você está no meio do caminho também está afetando os outros no sentido de interpretação. Né? Então, como é um grupo de trabalho de pessoas que você conhece, nisso você tem que pedir autorização, né? No sentido de falar, né? Que é a tal da vulnerabilidade, falar, ó, eu preciso da ajuda de vocês, e quando eu estou assim, é porque eu estou pensando. E aí as pessoas começam a interpretar de outra forma o seu estar assim, porque daí você disse o que significa. Você não deixou margem para o outro interpretar. Né? Então, uma das formas da gente, como líder, melhorar é dizer, isso não significa que eu não estou melhorando, eu estou melhorando. Essa já é a minha segunda etapa desse meu processo explosivo, que é estar aqui porque eu preciso processar. A próxima etapa pode ser diferente. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, o negócio do nosso processo evolutivo, e principalmente para quem tem reações fortes, é você colocar para fora que é assim, que não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. É o meu processo. Eu estou melhorando isso. E eu preciso do feedback de vocês. E assim vai indo, você vai crescendo e evoluindo, e as pessoas vão percebendo e tolerando, e não sendo mais reativas à sua cara ou à sua forma de estar. Né? Legal, obrigado. Disso. Imagina. Camila, uma última pergunta aí antes da sua apresentação. Que dicas que você daria especificamente para líderes que são jovens, aí na faixa de 25 anos, e precisam delegar tarefas, às vezes lidam com situações como a que o Marcelo trouxe, por exemplo? Na verdade, assim, líder jovem é não ter medo de errar e falar das suas frustrações, de testar, não ter, a gente aprende, né? Liderança é uma coisa que a gente desenvolve, né? Quem é um bom líder é um bom ser humano, porque liderança é uma coisa só, não é gestão. Gestão a gente aprende técnica. Liderança,
a gente é humano, né? O líder, ele é humano, ele percebe o outro, tem todos esses elementos que a gente veio falando aqui. Então, uma liderança jovem, na verdade, você não tem que ter medo de ter essas conversas difíceis que eu estou falando. Falar, gente, eu comecei agora, né? Primeiro, não sei tudo, eu vou errar, eu quero com você. E a comunicação, o que é o ponto do líder jovem? Você tem que delegar, quando você delega, você infere que o outro entendeu. Nunca infira que o outro entendeu. O óbvio, ele não existe. Tá? Então, você delega e você pergunta, o que você entendeu do que eu falei? O que você vai me entregar na semana que vem? E escuta do outro, porque daí ele vai traduzir o que ele entendeu. E aí você escuta e fala, opa, não, peraí, você entendeu isso aqui? E aí você já ajusta. Então, a pergunta, então, o líder novo, a pergunta é um grande aliado. Nunca infira que o outro entendeu o que você está falando. Ele, né, a comunicação, como eu falei, ele tem dois lados. Então, sempre pergunte a confirmação. O que você entendeu? O que você vai fazer, então, a semana que vem? O que você vai fazer dessa tarefa? Qual que é o entregável e qual é a data? Ah, eu vou te entregar isso, isso, isso. Tá. Você está confiante na forma que você vai fazer? Você tem condições de fazer? Tem. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. É isso que você tem que fazer. E aí, acredita. Se a pessoa é muito jovem, a gente tem que fazer mais checkpoints. Não espera o final, né? Então, eu deleguei uma tarefa que é importante e o prazo é uma semana. Eu não espero a entrega. No meio, eu faço checkpoint. Como que tá? O que você já fez? Deixa eu ver. Qual é a dúvida que você tem? Onde você está? Faz um checkpoint, né? Para não ter uma surpresa no final. Bom, deixa eu rapidinho só Respondido, passar. Camila, obrigada. Respondido. Então tá bom. Deixa eu só passar rapidinho aqui para vocês, porque depois o material a Fabi também manda, tá? O que eu trouxe aqui, só para vocês saírem com algumas tarefas de casa, porque eu pus aqui, a gente já falou e já explorou mais ou menos tudo que eu disse aqui. Aqui muito do conceito, né, da comunicação, da gente falar muito que tem o emissor e o receptor, a gente tem que sempre perceber que existem os dois lados, ela não é só sobre quem está falando, é também quem está escutando, quem é o público, o que eu tenho que fazer, se é um público misto, se tem muitas gerações, se tem uma cultura diferente. Então, o cuidar da fala, ela tem que ter todos esses elementos que a gente foi discutindo e trazendo exemplos aqui. Então, o que é essa comunicação assertiva? E aqui eu trago muito dos pontos que o Rosenberg, o Marshall Rosenberg, que eu falei para vocês, traz, tá? Peraí, tem algum jeito de eu... Ai, não consigo. Tá, essa aqui fica tudo em cima da minha apresentação. Então, o que é essa comunicação assertiva? É uma habilidade. Se eu falei, a gente aprende. É uma habilidade, a gente aprende. Então, eu posso aprender. O que eu faço? Eu tenho que pedir feedback, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que querer melhorar como pessoa e como comunicador. Né? E aí, é expressar tudo. É isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando, o que eu quero, os meus limites. Então, em umas relações, normalmente eu não consigo, porque nem eu sei traduzir, às vezes, em palavras o que eu quero. Então, às vezes, eu preciso de ajuda para traduzir aquele incômodo que eu estou sentindo. Não é fácil, tá? Botar para fora, principalmente relações mais complexas, tá? É uma abordagem equilibrada que leva a essa comunicação, né, interpessoal, tá? E aí, para atender a minha necessidade e a do outro. E aí, o Rosenberg, ele traz esses 4 pontos que são importantes aqui, que são os componentes da comunicação, que é observar. Então, perceber a situação, perceber contexto, que é isso que a gente estava falando desse caso multicultural também, multigeracional. Então, eu tenho que perceber todo o contexto, porque nunca tem um serve para tudo. Então, normalmente, e hoje ainda que a gente tem muito mais com a aceitação do que é normal, né? Antigamente tinha um normal, que normal? Não tem mais normal. Quem são as pessoas, o que é diversidade, o que é aceitar todo, eu tenho que perceber, e na minha fala eu tenho que ter mais cuidado do que eu tinha antigamente, no que eu falo para não ofender pessoas de outras, né, que tenham outras características, de outras gerações, de outras, né, escolhas, de tudo, né, o que eu faço? E sentimento, então, quando perguntavam para mim, Camila, o que você está sentindo? Eu sou muito racional, o meu era razão, sentir. O que eu senti? Sei lá o que eu estou sentindo. Então, é muito difícil para mim traduzir em sentimento. Hoje em dia eu já consigo, mas eu já tenho 50 e tantos anos. Né? Então, assim,
demora para a gente aprender. E hoje em dia eu vejo que as novas gerações estão aprendendo um pouco mais rápido a lidar com o que eu estou sentindo, para colocar para fora. O que é? Quando você fala desse jeito, o que está causando em mim? Por que eu fico tão nervoso? Por que eu chego irritado em casa do trabalho? Até alguma coisa está me irritando. O que é? Muitas vezes eu não sei traduzir, eu preciso perceber isso. Por isso que eu falo que o processo é nosso primeiro. Né? Identificar isso, o que eu preciso, qual é a minha necessidade. Muitas vezes numa relação é difícil fazer o pedido, eu não sei o que pedir, então eu preciso aprender o que pedir. Né? Então, todos esses elementos são importantes numa comunicação. Então, observar, perceber seu sentimento, o que eu preciso, para poder fazer o pedido correto. Né? E o pedido, ele tem, numa comunicação assertiva, ele tem que ser claro. Muitas vezes eu falo, ai, você nunca me escuta. O que é escutar? O que é o outro? O que é isso para o outro? Às vezes, falar assim, você nunca me escuta? Ele falou, mas eu escuto. Não é essa a sua necessidade. Né? A sua necessidade é, talvez, de quando você está pedindo, poxa, eu estou precisando de ajuda. Você tem que ser mais específico nesse escuta. Porque, claro que eu te escuto. Está muito genérico. Então, a gente não sabe fazer o pedido. Né? Então, isso a gente também tem que cuidar. Tá? E aí, como que eu aprendo tudo isso? Né? Como que eu melhoro? Né? Então, o que eu, quando eu melhoro, o que acontece? Satisfação no trabalho, satisfação nas relações. Ela é muito melhor, que é isso que a gente estava falando, né? Quem que trouxe aí o exemplo do sou agressivo ou passivo. Então, você vai por uma coisa um pouco passiva. Então, ela não está na assertiva ainda. Eu estava no agressivo, eu fui para o extremo que agora eu sou passivo, porque eu preciso desse tempo para depois me colocar. Então, até tudo faz parte de um processo de evolução. Então, tudo isso, eu melhorar, eu olhar para mim, eu aprender, olha o quanto de coisa que melhora no nosso entorno. Eu falei, a partir do momento que eu trouxe a positividade para casa e o que a ciência traz em termos de forma, então, tudo ficou muito mais leve, as coisas fluem muito mais. Eu saio leve de uma refeição, eu saio leve de um trabalho, eu saio leve de uma reunião. Isso que vocês têm que perceber. Por que eu estou nervoso? O que me atingiu? O que está pesado? Tem coisas que você consegue mudar, tem coisas que não. Mas a partir do momento que você começa a identificar, você começa a conversar sobre. E aí você pode usar aliados, que é o RH, é neutro no sentido, olha, está tendo muita... O que a gente precisa melhorar aqui? Como organização, então eu já vi que vocês estão tendo um super treinamento aí sensacional, que está tratando todos esses pilares importantes para um líder ter, para gerar a confiança, para gerar um ambiente saudável, para gerar o psicologicamente positivo, tudo isso. E aí a linguagem positiva, essa comunicação neutra que eu venho falando o tempo inteiro, ela tem que ser de apoio, ela tem que ser engajadora, ela tem que ser útil. Para que serve isso que eu estou falando? Serve para alguma coisa? Não, eu só estou ofendendo o cara porque ele é um chato e eu tenho que ofender. E aí manda aquele e-mail só para pisar no calo do outro. Para que é isso? Para que serve isso? Vai melhorar alguma coisa? Para que serve? Então, eu tenho que sempre pensar eu, do meu lado. Né? E aqui estão alguns exemplos que eu trouxe. Né? Então, de forma mais assertiva de pedir. Eu gostaria que você me ajudasse, né, hoje à noite. Então, quando você não me escuta, em vez de eu falar, pô, você não me escuta, eu te peço. Por quê? Porque você pede e a pessoa não tem a iniciativa de ir lá te ajudar. Só que eu já percebi que tem muita coisa em casa que, se eu não for específica, a pessoa não vem. Ninguém vem. Então, eu preciso, para os meus filhos, para o meu marido, falo, puxa, quem hoje pode vir aqui? Agora, aqui, vem aqui, ajuda, pica o tomate, corta a cebola, põe aqui, põe a mesa, ninguém vai pôr a mesa, porque as pessoas não percebem, e aí a sua frustração é, puxa vida, ninguém percebe que eu estou precisando de ajuda? Eu gostaria que o outro percebesse, mas eles não percebem sozinhos. Aí eu tenho que ser bem específica no meu pedido. E aí eu não falo, e aí eu não, que é a minha frustração, que eu falo que a gente explode, e aí você explode e fala assim, que saco aqui, eu que faço tudo, ninguém ajuda para nada, e aí vira aquele clima, vem alguém emburrado. Aí fica um climão. Então é assim, poxa, ó, tô cortando, quem é que vai me ajudar aqui a cortar esse tomate? E aí você não fala, nunca ninguém faz nada, só eu que faço tudo, você vai na necessidade, seja objetivo no seu pedido. Quando entra numa discussão aí, ó, tá vendo? Ó, não estou confortável para responder agora. Tá? Em outro momento eu preciso digerir isso aqui. Tá?
Então, vamos conversar amanhã? Quando eu vou falar, a gente fala, né, do negativo, sempre aprecia primeiro, fala uma coisa legal, porque foi legal, no total foi legal, mas, o tal do famoso do mas, né? Mas tem algumas coisas que a gente poderia melhorar, queria ver com você, papapá. Né? O pedido de desculpas, né, que muitas vezes é isso, no processo de evolução, você explode primeiro, e aí você tem que vir com as desculpas. Né? E aí, quando você realmente precisa, ó, eu estou entendendo a sua situação, que a gente falou um pouco de empatia, né, de perceber, eu tenho que perceber, eu estou percebendo, mas eu gostaria que você, né, eu realmente preciso, tá? E aí, é aqui a parte que eu queria chegar, mas isso que eu falei, isso aqui a gente vai mandar para vocês, né? Como que eu me desenvolvo, tá? Então, identifique, então é olhar para você, né? Eu tenho que me perceber, o que está me atingindo, por que eu não estou legal, por que essa fala pegou para mim, por que eu estou chegando em casa estressado, o que está acontecendo, use o eu, né? Transfere tudo para a sua perspectiva, quando você vai falar, específico e direto, que a gente já falou, eu preciso disso aqui, eu quero aquilo ali, e a escuta, que é dificílimo da gente desenvolver, né? Bem difícil. Então, a escuta é um dos elementos muito importantes para a gente desenvolver. E aqui está o livro, que eu falei, que é o meu preferido, aí eu acho que todo mundo tem que ler, para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo, para qualquer coisa. É extremamente prático, muito fácil a leitura. Ele dá vários exemplos que você já pode aplicar na hora, aplica em casa, aplica. Fantástico, adorei. Acho que devia ser dado na escola aí para todo mundo, desde criança, já começar a aprender esta forma de se comunicar, né? Sem julgar. Bom, foi rápido aqui, mas eu fiz o que eu mais gosto, que é conversar com vocês e falar em cima dos exemplos reais que eu amo fazer. Espero que vocês tenham gostado e ficado com alguma coisa aí. Eu já vi que já colocaram o meu LinkedIn, estou super à disposição. Posso vir falar de outros assuntos também, porque vocês já viram que eu amo falar, sobretudo sobre desenvolvimento humano. Então, temos aí mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Senão eu já vou dizendo tchau, foi um prazer enorme. Camila, queria agradecer em nome de todo mundo esse super papo Obrigada. que a gente teve. Tenho certeza que foi uma troca muito bacana, com várias dúvidas, várias contribuições, e é isso que é bom de se ver, né? Essa troca com qualidade, absorver todas essas dicas que você trouxe para a gente. Eu sou suspeita para falar, acho que já é a segunda vez que eu ouço um pouquinho desse tema vindo de você, mas é sempre diferente, essa troca que enriquece, torna única cada papo, né? Queria agradecer mais uma vez o seu tempo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum ponto, pessoal, fiquem à vontade. Senão a gente já encerra aqui o nosso encontro de hoje. Eu quero só, antes de a gente acabar aqui, Camila, de novo, muito obrigado em nome da Atlas, tá? Foi muito bom mesmo. Agradecer a todo o time dos facilitadores aí que ajudam a gente a organizar e a divulgar esses encontros. E a gente espera que você fale com a gente de novo no próximo momento, tá? Tá bom. Fica o convite aí já. Tá bom. Será um prazer. Que bom. Perfeito, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje o encontro ficou cheio, 72 pessoas agora no finalzinho. Muito legal de se ver isso. E muito obrigada pela participação e contribuição de todo mundo, pessoal. Boa Foram tímidos no começo, mas depois começaram, eu amei. E aí fui longe até, por mim, eu nem fui a apresentação. Na próxima a gente já pode combinar, que vai ser uma roda de conversa sobre um tema, vocês já fazem a lição de casa, e aí eu venho aqui facilitar e a gente só conversa, que é o que tem de bom, eu acho, nesse mundo. A gente cresce conversando. Com certeza, pelas experiências. Obrigada, pessoal. Boa quinta para vocês. Boa sexta. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.